Olá, nossa aula hoje é de português. E retomando a última aula, foi solicitado que vocês lessem a página 43 e 44 do livro 2, que trata sobre dois textos. Um é um texto que ele descreve e faz sugestões e opiniões sobre um brinquedo em forma de centopeia. E o outro também é um texto que mostra como que são os livros do Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então, farei a leitura dos dois textos para que possamos dar continuidade aos exercícios. O primeiro texto, o texto 1, é Brinquedo em forma de centopeia, com módulos em USB, transforma a lógica de programação em brincadeira. No Recebidos da primeira quinzena de dezembro, mostrei um lançamento que recebemos da Mattel do Brasil, mas exatamente da marca Fisher-Price, chamado Codipeia. Brinquedo que promete desenvolver nas crianças de 3 a 6 anos a lógica e a resolução de problemas. A centopeia vem com um conjunto de peças com comandos variados que, ao serem encaixadas em ordens diferentes, indicam a direção que o bichinho vai percorrer para contornar obstáculos. Dessa forma, a criança mudar e reorganizar as peças, criando novas programações, novos caminhos para a centopeia. Essa centopeia é vendida no Brasil por aproximadamente R$ 400 e no exterior por aproximadamente $50. Como pontos positivos, ressalto toda essa questão do desenvolvimento na criança, raciocínio e lógica de programação do caminho para depois o robô executar o plano traçado pela própria criança. No ponto negativo, além do preço ainda ser salgado, apesar de já ter baixado, antes o preço sugerido estava em quase R$ 600, está nas rodinhas, que não desviam quando tocam em algo e param prontamente. Também deve-se atentar para cabelos presos nelas. Uma coisa que notei, não sei se só aqui acontece isso, quando a pilha está acabando, o brinquedo vai funcionando com cada vez menos módulos. Ele chega a conectar todos, mas a baixa bateria não deixa que a centopeia se locomova com tantas peças. Bom, é isso. No geral, amamos o brinquedo e a Clara está se divertindo muito. Um beijo, Marie. O texto que vocês acabaram de ler, a gente coloca ele como uma resenha crítica. Assim como podemos escrever e publicar resenhas críticas de brinquedos, também é possível fazê-lo com livros, revistas, gibis, filmes, desenhos, peças teatrais, jogos, games e etc. Então, o que nós vamos fazer aqui? A página seguinte, que era a página 45, vocês deveriam ter feito a interpretação do texto 1. E nós vamos agora para a página 46, executar o exercício 7, que pedia para sublinhar no texto 1 as informações relacionadas aos itens descritos na legenda a seguir. Os itens revelam as partes que compõem uma resenha crítica. A resenha crítica é um tipo de texto que você descreve o que é bom e o que não é sobre o objeto ou sobre do que se trata, o filme, jogos, peças teatrais, não importa do que você vai colocar a sua opinião sobre o que você está descrevendo. Isso é uma resenha crítica. Então, aqui o que ele pede? No exercício 7, ele pede para você sublinhar de verde a apresentação ou descrição do desenho, do brinquedo. Então, é o que nós vamos fazer. Nós vamos sublinhar de verde a apresentação e descrição do desenho no texto 1. Então, a parte verde que vocês vão sublinhar do texto 1, que é a apresentação ou descrição, está aqui, ó. Um lançamento que recebemos da Mattel do Brasil, mais exatamente na marca Fisher-Price, chamado Codipeia. Brinquedo que promete desenvolver nas crianças de 3 a 6 anos a lógica e o raciocínio de problemas. Aqui ele continua descrevendo, então vocês vão continuar sublinhando de verde, tá? A centopeia até
aqui embaixo. Que aqui eu estou sublinhando toda a descrição e a apresentação do brinquedo. Ele pede para sublinhar de azul a avaliação e opinião sobre o brinquedo, tanto os pontos positivos quanto negativos. E aqui tá fácil, porque aqui ele começa, ó, como pontos positivos, tananã, tananã, e como pontos negativos, tananã, tananã. Ele vem até aqui. Então, essa parte, ela vai ser sublinhada de azul. Vocês podem usar o próprio lápis de cor, tá bom? E eu continuo colocando como um ponto negativo essa parte aqui, ó. Ah, uma coisa que notei, não sei se isso aqui que acontece, é que quando a bateria começa a acabar, o brinquedo começa a não funcionar muito bem. Então, isso aqui também é um ponto negativo do brinquedo. E por último, de laranja, ele pede para vocês sublinharem as recomendações ou não recomendação do brinquedo. E no caso, a Marie, ela fala que, no geral, amamos o brinquedo e a Clara está se divertindo muito. Então, aqui seria a parte grifada de laranja, tá? Vou deixar o texto na íntegra para vocês perceberem quais são as partes grifadas. De verde, de azul e de laranja. Tanto os exercícios da página 45, quanto os restantes da página 46, que é o 8, 9, 10 e 11, eu vou deixar à disposição para vocês em PDF, para vocês estarem fazendo a correção. Agora eu vou ler o texto 2, para fazer a mesma coisa. Nós vamos identificar no texto a apresentação, no caso do texto 2, sobre o livro, a avaliação do livro e a recomendação do livro. Então, eu faria a leitura do texto 2, para fazermos a mesma coisa que está no exercício 13 da página 47, que é grifar as partes do texto, tá bom? Então, o texto 2, ele trata sobre o livro do Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Sim, existem muitos fãs da série Percy Jackson por aí. A maior parte é formada por garotas de 13 anos. A mesma coisa acontece com a saga Crepúsculo. Elas pegam e beijam o cartaz do vampiro. Isso acontece. Mas vamos para a resenha. Em primeiro lugar, não recomendo aos fãs lerem isso. Se um fã estiver lendo isso, pare mesmo. Se depois de ler, jogar todos os livros da coleção fora, a culpa não é minha. Agora vamos para a resenha. A ideia do livro é bizarra. Um garoto descobrir que ele é filho do deus Poseidon? Sério? Ok, isso não é importante. O que é importante é isso. O livro é repetitivo. As batalhas e as referências à mitologia são previsíveis, especialmente se você sabe bastante sobre o tema. Outro lado péssimo da história é que Percy não é um herói. Ele não faz tudo por conta própria. Note que os amigos dele lutam mais do que o preguiçoso do Percy. Enfim, o Percy não é o melhor herói da literatura. O escritor da série, Rick Riordan, normalmente escreve trabalhos que são chatos de ler, como o primeiro livro da série, As 39 Pistas. Um esforço que deu errado. Enfim, o jeito como ele escreveu a história de Percy foi ruim. Os parágrafos são mal escritos e o humor é pior do que o humor da revista Mad. E olha que nada é mais irritante e chato do que o humor da Mad. Enfim, Percy Jackson foi uma ideia que não deu certo. A história não faz sentido, os personagens são ruins e a história é confusa. Aqui, o autor, que é o Bruno Napoleão, ele trouxe a resenha do livro do Percy Jackson, Ladrões de Raios. Faremos a mesma coisa. Agora nós vamos destacar no texto a parte de apresentação que tem que estar grifada de verde. Então, nós vamos procurar no texto 2, aqui eu estou... Isso é do exercício 13, tá? Pinte no texto 2 as informações relacionadas aos itens descritos na legenda a seguir. Então, de verde é a apresentação e descrição do livro. Então, a apresentação ela se encontra aqui, ó, verde, tá bom? Um garoto descobrir que é filho do deus Poseidon. Aqui você está descrevendo uma parte do texto. Outra parte que ele descreve é essa daqui. Ele não faz tudo por conta própria. Note que os amigos dele lutam mais do que o preguiçoso do Percy.
Então, essas duas partes descreve quem é. Então, é um garoto que ele descobre que ele é filho do Poseidon, tá? Agora nós vamos grifar de azul. A avaliação e opinião sobre o livro, segundo o autor, que é o Bruno Napoleão. Então, ele começa dizendo aqui, ó, a ideia do livro é bizarra. Então, esse daqui seria o azul. E ele continua, ó, o livro é repetitivo, as batalhas, as referências mitológicas são previsíveis. Para por aqui. Depois ele continua. Outro lado péssimo da história é de que Percy não é um herói. Então, aqui são as avaliações que ele está tendo sobre o livro. Outra aqui embaixo. Ó. Enfim, o Percy não é o melhor herói da literatura. Porque, segundo ele, outros heróis nessa literatura seriam os melhores. E ele finaliza aqui embaixo. Enfim, o jeito como ele escreveu a história de Percy foi ruim. Os parágrafos são mal escritos e o humor é pior do que o humor da revista Média. A revista Média era uma revista publicada que tratava de alguns assuntos em forma de humor. Humor meio perverso, mas era humor. E ele finaliza aqui, ó, com a sua avaliação. Enfim, Percy Jackson foi uma ideia que não deu certo. A história não faz sentido, e as personagens são ruins e a história é confusa. Então, segundo Bruno Napoleão, a avaliação dele sobre o livro são essas partes em azul que estão grifadas. E, por fim, nós vamos grifar de laranja as recomendações do autor para quem for ler. E ele deixa bem claro aqui, ó, não recomendo aos fãs lerem isso. Então, essa é a parte que ele declara que não recomenda, que ele não gosta desse tipo de literatura. Eu vou deixar o texto na íntegra para vocês fazerem as marcações e confirmarem. Então, retomando. A página 45, que era uma atividade que vocês fariam em casa, eu vou colocar em PDF para vocês fazerem a correção. O exercício 7 eu acabei de fazer com vocês, que é referente às marcações do texto 1. Os exercícios da 46, exercício 8, 9, 10, 11 e o 12, também vou disponibilizar em PDF. O exercício 13, que está na página 47, que é referente ao texto 2, acabei de fazer com vocês também, tá? O exercício 14 nós faremos em aula ao vivo, então não precisa estar fazendo, tá bom? Agora vamos finalizar o tema na página 48, que nós vamos estudar agora sobre esse tipo de texto, texto de resenha crítica. Então, na página 48, nós vamos estudar um pouquinho esse gênero textual, que é a resenha, tá? Ao estudar o texto 1 e 2, você pode chegar a algumas conclusões sobre o gênero textual resenha crítica. Agora é hora de checar os seus conhecimentos. Um texto de resenha crítica tem como objetivo, aqui, ó, apresentar um produto, um serviço, emitir uma opinião a seu respeito, ou seja, fazer uma crítica, recomendá-lo ou não ao leitor da resenha. Então, quando uma pessoa faz uma resenha, ela está, na verdade, apresentando para o leitor se, na opinião dela, isso é bom ou ruim, tá? Então, não seria contar uma história nem apresentar uma descoberta científica. Exercício 2. Para descrever uma resenha, precisamos conhecer muito bem aquilo sobre o qual vamos escrever. Então, você não pode escrever uma resenha sobre um assunto que você não tem conhecimento. Então, você precisa, na verdade, pesquisar muito bem sobre o assunto, sobre o tema, se é um jogo, se é um brinquedo, se é um livro, não importa qual vai ser o tema, mas você precisa ter conhecimento sobre ele. Então, não precisamos conhecer muito bem, precisamos sim, e não precisamos conhecer absolutamente nada. Ó, errado. Então, a resposta correta é esta. No exercício 3, o texto de resenha crítica deve ser escrito sempre em parágrafos, em frases e parágrafos. Nunca a gente escreve uma resenha em tópicos ou em versos. Sempre vai ser em frases e parágrafos.
Um texto de resenha crítica sempre deve ter título? Sim. Ela sempre deve ter um título, e esse título tem que deixar claro sobre o que você está falando, sobre qual assunto. Podemos escrever uma resenha crítica sobre várias coisas, dentre elas. Vocês podem escrever sobre brinquedos, sobre livros, sobre revistas, gibis, filmes, desenhos, peças de teatro, jogos e outras coisas. 6. Com base no que você observou nos textos 1 e 2, responda. Quais são as partes que compõem uma resenha? Então, uma resenha sempre vai ser composta. 1. Uma apresentação ou descrição. 2. Por uma avaliação ou opinião. E 3. Pela recomendação ou não. Então, todo texto de resenha, ele tem que ter essas 3 partes. Uma apresentação ou descrição do que você está falando, uma avaliação ou sua opinião, e uma recomendação ou não recomendação, tá? Essas partes precisam seguir uma ordem rígida de apresentação no texto? Não. Elas não necessitam estar em ordem. Elas podem, como vocês viram, por exemplo, no texto 2, estava bem espalhado no texto essas 3 composições de uma resenha. E, por fim, o 7. Em um texto de resenha crítica, a linguagem deve ser sempre clara, objetiva e de fácil entendimento. Se eu coloco uma linguagem onde eu não tenho um fácil entendimento, o meu leitor ele não consegue compreender ou tem dificuldade em compreender e acaba não lendo a resenha. Bom, assim nós finalizamos nossa tarefa de hoje. É hora de escrever a parte do livro, da página 49, hora de escrever, não é para vocês estarem fazendo. Na aula ao vivo eu darei mais explicações sobre esse gênero textual, que é resenha crítica, e como nós faremos essa resenha, tá bom? Então, até a próxima aula. Um beijo.